Deus está preparando algo grande para você. Essa afirmação não é apenas uma palavra de encorajamento, mas uma verdade bíblica que ecoa ao longo das Escrituras. Em Jeremias 29, versículo 11, o Senhor declara: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para prosperá-los e não para prejudicá-los, planos para dar-lhes esperança e um futuro. Essas palavras nos lembram que, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, Ele está trabalhando em nosso favor, preparando algo que vai além da nossa compreensão. No entanto, receber o que Deus preparou não é algo passivo. Enquanto Ele age em sua soberania, nós também temos um papel a desempenhar. A Bíblia nos ensina que há atitudes que nos colocam em sintonia com os propósitos divinos, abrindo portas para que suas promessas se cumpram em nossas vidas. Essas atitudes não são meras sugestões, mas passos essenciais que refletem nossa confiança, humildade, perseverança e obediência a Ele. Neste momento, você pode estar se perguntando: o que eu preciso fazer para me alinhar com os planos de Deus? A resposta está em 4 ações fundamentais que, quando praticadas, nos preparam para receber o que Ele tem reservado. Essas ações não são apenas conceitos teóricos, mas princípios bíblicos que foram vividos por homens e mulheres de fé ao longo da história. Eles nos mostram que, quando nos colocamos nas mãos de Deus e seguimos sua direção, o impossível se torna possível. A primeira dessas ações é a fé. Sem ela, é impossível agradar a Deus, como nos ensina Hebreus 11, versículo 6. Mas o que significa, de fato, cultivar uma fé que nos conecta com os planos divinos? A fé é o alicerce sobre o qual toda a nossa relação com Deus se constrói. Ela é mais do que uma simples crença, é a certeza de que, mesmo quando não vemos, Deus está agindo. Em Hebreus 11, versículo 1, a Bíblia define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa definição nos mostra que a fé não depende das circunstâncias visíveis, mas da confiança inabalável no caráter e nas promessas de Deus. No seu livro, Confissões, Santo Agostinho relata que a fé é um caminho de entrega total a Deus, mesmo quando não entendemos seus planos. Ele escreve: creio para entender, e entendo para crer melhor. Essa frase nos lembra que a fé não é cega, mas é um processo que nos leva a uma compreensão mais profunda de quem Deus é e do que Ele deseja fazer em nossas vidas. A fé nos move a confiar, mesmo quando o caminho parece obscuro, porque sabemos que aquele que prometeu é fiel. Um dos maiores exemplos de fé na Bíblia é Abraão. Em Gênesis 15, versículo 6, lemos que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão não tinha todas as respostas, mas ele confiou na promessa de Deus, mesmo quando parecia impossível. Ele creu que, através dele, todas as nações seriam abençoadas, e essa fé o levou a obedecer, mesmo quando Deus pediu que ele sacrificasse seu único filho, Isaque. A história de Abraão nos ensina que a fé verdadeira é acompanhada pela ação. Cultivar a fé exige que olhemos além das circunstâncias e fixemos nossos olhos em Deus. Em Mateus 17, versículo 20, Jesus diz: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Essa passagem nos mostra que a fé, mesmo que pequena, tem um poder transformador quando colocada nas mãos de Deus. No entanto, a fé também é testada. Em Tiago 1, versículo 3, lemos que a prova da fé produz perseverança. Isso significa que os desafios que enfrentamos não são para nos destruir, mas para fortalecer nossa confiança em Deus. Quando passamos por dificuldades e continuamos crendo, nossa fé se torna mais sólida e madura. Santo Agostinho, em Confissões, também reflete sobre como a fé nos ajuda a superar as dúvidas e os medos. Ele escreve: nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Essa inquietação que sentimos muitas vezes é um chamado para nos aproximarmos de Deus com fé, entregando nossas incertezas e confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Cultivar a fé, portanto, é um ato contínuo de confiança e entrega. É escolher acreditar que Deus está no controle, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. É lembrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que suas promessas nunca falham. A humildade é uma virtude que muitas vezes passa despercebida em um mundo que valoriza a autossuficiência e o sucesso pessoal. No entanto, para Deus, a humildade é essencial. Ela nos coloca em nosso lugar correto, dependentes dele e reconhecendo que tudo que temos e somos vem de sua mão.
Em Provérbios 29, versículo 23, está escrito: o orgulho do homem o humilhará, mas o humilde de espírito obterá honra. Essa passagem nos mostra que a humildade não é fraqueza, mas uma força que nos aproxima de Deus e nos capacita a receber o que Ele tem preparado. A humildade começa com o reconhecimento de que não somos o centro do universo. Em Filipenses 2, versículo 3, Paulo nos exorta: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Essa atitude de colocar os outros à frente de nós mesmos é um reflexo do caráter de Cristo, que, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Filipenses 2, 5, 7. Um dos exemplos mais marcantes de humildade na Bíblia é o de Jesus lavando os pés dos discípulos, descrito em João 13, versículos 1 a 17. Naquela cultura, lavar os pés era uma tarefa reservada aos servos, mas Jesus, o Mestre e Senhor, assumiu esse papel para ensinar uma lição poderosa sobre serviço e humildade. Ele disse: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. João 13 horas e 15. Esse ato nos lembra que a verdadeira grandeza está em servir, não em ser servido. Praticar a humildade também significa reconhecer nossas limitações e fraquezas. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, Paulo relata como Deus lhe disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando admitimos que não podemos fazer tudo sozinhos e que precisamos de Deus, abrimos espaço para que Ele atue em nossas vidas de maneira poderosa. A humildade nos liberta da necessidade de controlar tudo e nos permite descansar na soberania de Deus. Além disso, a humildade nos protege do orgulho, que é uma das maiores armadilhas espirituais. Em Tiago 4, versículo 6, lemos: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulho nos afasta de Deus, enquanto a humildade nos aproxima dele e nos capacita a receber sua graça e direção. Praticar a humildade não significa menosprezar a nós mesmos, mas reconhecer nosso valor diante de Deus e, ao mesmo tempo, entender que tudo que somos e temos vem dele. É uma atitude de gratidão e dependência, que nos mantém conectados à fonte de toda a vida e bênção. A vida cristã não é isenta de desafios. Pelo contrário, as dificuldades fazem parte da jornada de quem deseja seguir a Deus de perto. No entanto, é justamente nas provações que nossa fé é refinada e nossa perseverança é fortalecida. Em Tiago 1, versículo 12, lemos: Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Essa passagem nos mostra que as lutas não são um sinal de abandono de Deus, mas uma oportunidade para crescer e amadurecer espiritualmente. No seu livro, Comentários sobre os Salmos, Santo Agostinho reflete sobre como as tribulações são instrumentos que Deus usa para nos moldar. Ele escreve: Deus permite as dificuldades não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Essa perspectiva nos ajuda a enxergar os desafios não como obstáculos intransponíveis, mas como degraus que nos levam a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Um exemplo bíblico marcante de perseverança é a história de Jó. Ele perdeu tudo o que tinha: seus bens, seus filhos e até sua saúde. No entanto, mesmo em meio a tanto sofrimento, Jó manteve sua fé e declarou: Eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19 horas e 25. Sua perseverança não estava baseada em suas circunstâncias, mas em sua confiança inabalável no caráter de Deus. Perseverar nas dificuldades exige paciência e resiliência. Em Romanos 5, versículo 3-4, Paulo nos ensina que as tribulações produzem perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Esse processo pode ser doloroso, mas é necessário para que sejamos transformados à imagem de Cristo. Santo Agostinho também enfatiza que a perseverança é um ato de fé. Em Confissões, ele escreve: Nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Essa inquietação que sentimos durante as provações é um chamado para nos aproximarmos de Deus e confiarmos que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Perseverar não significa simplesmente aguentar firme, mas manter os olhos fixos em Deus, sabendo que Ele está trabalhando em nosso favor. Em Hebreus 12, versículo 1, somos encorajados a correr com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa imagem de uma corrida nos lembra que a vida cristã é uma maratona, não um sprint. Precisamos de resistência para continuar avançando, mesmo quando o caminho é difícil.
A perseverança também nos ensina a confiar no tempo de Deus. Muitas vezes, queremos respostas imediatas e soluções rápidas, mas Deus age no seu tempo perfeito. Como diz o Salmo 27, versículo 14, espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Perseverar nas dificuldades, portanto, é uma demonstração de fé e confiança em Deus. É a certeza de que, mesmo quando não vemos a luz no fim do túnel, Ele está conosco, guiando nossos passos e preparando algo grande para nós. A obediência é um dos pilares fundamentais da vida cristã. Ela não é apenas uma questão de seguir regras ou cumprir mandamentos, mas uma expressão de amor e confiança em Deus. Em 1 Samuel 15, versículo 22, lemos: Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Essa passagem nos mostra que Deus valoriza mais nossa disposição em seguir sua vontade do que qualquer ato externo de religiosidade. A obediência começa com o reconhecimento de que Deus sabe o que é melhor para nós. Em Isaías 55, versículo 9, ele declara: Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quando obedecemos, estamos dizendo: Deus, eu confio em Ti mais do que em mim mesmo. Um dos exemplos mais poderosos de obediência na Bíblia é o de Noé. Em Gênesis 6, versículo 22, lemos que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Imagine a fé que foi necessária para Noé construir uma arca em um local seco, sem nenhum sinal de chuva, e enfrentar o ridículo das pessoas ao seu redor. Noé não entendia completamente o plano de Deus, mas ele obedeceu, e sua obediência salvou sua família e preservou a vida na terra. A obediência também exige renúncia. Em Lucas 9, versículo 23, Jesus diz: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus significa abrir mão de nossos próprios desejos e planos para abraçar a vontade dele. Isso pode ser desafiador, mas a recompensa é incomparável. Além disso, a obediência nos coloca em alinhamento com os propósitos de Deus. Em João 14, versículo 15, Jesus afirma: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A obediência não é um fardo, mas uma resposta natural ao amor que recebemos dele. Quando obedecemos, estamos demonstrando que confiamos em seu caráter e em seu plano para nossas vidas. A obediência também nos protege de desvios e erros. Em Salmo 119, versículo 105, lemos: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando seguimos as orientações de Deus, estamos caminhando em segurança, mesmo em meio às incertezas da vida. No entanto, a obediência nem sempre é fácil. Há momentos em que a vontade de Deus parece contrária aos nossos desejos ou à lógica humana. Foi assim com Abraão, quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho Isaque, Gênesis 22. Abraão obedeceu, mesmo sem entender, e Deus proveu um cordeiro para o sacrifício. Essa história nos ensina que, quando obedecemos, Deus sempre provê o necessário. Obedecer à vontade de Deus, portanto, é um ato de fé e entrega. É escolher confiar nele, mesmo quando o caminho parece difícil ou incompreensível. É lembrar que ele é bom, seus planos são perfeitos, e sua vontade sempre visa o nosso bem. Deus está preparando algo grande para você. Essa verdade, embora simples, carrega um peso imenso de esperança e propósito. Ao longo desta reflexão, vimos que há 4 ações essenciais que nos colocam em sintonia com os planos divinos: cultivar a fé, praticar a humildade, perseverar nas dificuldades e obedecer à vontade de Deus. Esses passos não são apenas conceitos bíblicos, mas princípios que foram vividos por homens e mulheres de fé ao longo da história, e que continuam a transformar vidas hoje. A fé nos move a confiar no invisível, a humildade nos mantém dependentes de Deus, a perseverança nos fortalece nos momentos de luta, e a obediência nos alinha com os propósitos dele. Juntas, essas atitudes nos preparam para receber o que Deus tem reservado, mesmo quando não entendemos completamente seus planos. É importante lembrar que esse processo não é instantâneo. Assim como uma semente precisa de tempo para crescer e frutificar, nossa jornada com Deus exige paciência e dedicação. Mas uma coisa é certa: Ele está conosco em cada passo, guiando, fortalecendo e nos preparando para o que está por vir.
Se você deseja se conectar mais profundamente com os planos de Deus para a sua vida, comece hoje mesmo a praticar essas 4 ações. Cultive a fé, mesmo quando o caminho parece incerto. Pratique a humildade, reconhecendo que tudo vem dele. Persevere nas dificuldades, sabendo que elas têm um propósito. E obedeça à sua vontade, confiando que ele sabe o que é melhor para você. E agora, eu quero te convidar a tomar uma atitude simples, mas significativa. Nos comentários, escreva: "Eu escolho Cristo". Essa frase é mais do que palavras. É uma declaração de que você está disposto a seguir a Deus de todo o coração, confiando que Ele está preparando algo grande para você. Que Deus abençoe sua vida e te guie em cada passo dessa jornada.